Graça e paz da parte do Senhor Jesus, você que está neste momento assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você, caro irmão, cara irmã, você que está aí desejoso, desejosa de aprender na palavra de Deus mais sobre como é a vida, como é Deus. Eu quero compartilhar com você algo que tem mexido comigo nesses dias. Bom, há muito tempo eu sou grandemente edificado pela vida de Davi. Eu quero compartilhar um aspecto dessa vida de Davi que tem, mais uma vez, me edificado. Está em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, uma cidade, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá estavam, as mulheres dos homens que viviam com Davi, né? Davi era um homem nessa época que estava guerreando, fugindo de Saul, eventualmente guerreando, e tinha junto dele como se fosse um pequeno exército que se juntou a ele. Davi não era ainda o rei de Israel, Saul era. Davi andava errante junto com esses homens, orando aqui e acolá. Nessa época eles estavam morando nessa cidade. E os inimigos entraram nessa cidade, levaram cativas as mulheres dos homens que estavam com Davi nesse pequeno exército. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então, somente levaram as mulheres, as crianças, para outro local. Um sequestro foi feito ali. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela estava queimada. E suas mulheres, seus filhos e as suas filhas foram levadas cativas. Então Davi e o povo, os homens que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Uma grande desgraça estava acontecendo ali. E isso muito provavelmente vai acontecer com você. Há momentos na vida muito difíceis. Cada um de nós sabe como é a vida que leva, quais são as circunstâncias que está. E eu quero dizer para você que Davi aqui já era ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, um homem de Deus, um homem que já tinha vencido Golias, um homem que já tinha ali toda uma vida com Deus. E mesmo assim, ele passou por todo esse sofrimento. Se você está passando por sofrimentos, não pense, é porque eu estou debaixo de maldição, é porque eu pequei. Estou me referindo a você que sabe que não pecou, que está em Cristo. Portanto, estando em Cristo, não há maldição, não há condenação, como Romanos 8:1 diz. Agora, pois, já nenhuma condenação, nenhuma maldição há para aqueles que estão crendo em Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que pode ser que alguém esteja sofrendo pelos seus pecados, pelos seus erros, esteja debaixo de maldição. São as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que não se uniram a Cristo, que não confessaram Jesus como Senhor. Mas o que eu quero dizer é que você que se uniu a Cristo, que segue com Jesus, não deve pensar, ou mesmo estranhar, o fogo ardente de provação pela maldade dos outros que vem até você. Aconteceu com Davi e seus homens. Que a Bíblia está dizendo, em 1 Samuel 34, que eles choraram tanto que não tiveram mais forças para chorar, de tanto que choraram. Davi muito se angustiou, verso 6, pois os seus homens falavam em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas que foram sequestrados. A cidade que eles moravam foi queimada, destruída. Veja você, como se não bastasse o sequestro de todas as esposas, filhos e filhas, queimaram a cidade, destruíram tudo, já não tinham casas para morar. Como se não bastasse tudo isso, você vê aqui que houve uma rebelião. Os homens que estavam com Davi provavelmente culparam Davi por isso. Você foi incauto, você foi ingênuo, você não podia ter tirado a gente da cidade, você não podia ter saído, alguma coisa aconteceu ali.
que esses homens, por causa da amargura, em vez de procurarem entender a situação, às vezes acontece isso, eles aumentaram a dor de Davi. Davi não pecou, não podemos dizer que Davi exatamente pecou. Talvez ele foi imprudente, talvez ele foi incauto. Mas agora, o final do versículo 6 tem algo maravilhoso. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Estou na versão revista atualizada. Em outras versões está, porém, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E se você continuar lendo a história aqui, Deus dá uma direção para Davi e ele recupera as mulheres, as esposas, os filhos e as filhas. O que Deus está mostrando? Que mesmo que a gente tenha errado, eu vou até pegar o caso, que não é o caso exatamente aqui, mas poderia ser, que a gente tenha pecado, ou pelo menos a gente foi imprudente, ingênuo, incauto, como talvez tenha sido o caso aqui. Ou mais ainda, quando a gente não tem culpa de nada, mas mesmo assim pessoas se voltam contra nós, inclusive pessoas próximas. Não desanime. Busque a Deus. O Senhor é sempre pronto para te ouvir, sempre pronto para te receber, mesmo quando você tenha errado, você tenha sido incauto. Não haverá nunca o abandono de Deus para com você. Nunca. Você que está em Cristo jamais ouvirá, ou sentirá, ou perceberá aquilo que fez o Senhor bradar da cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quem me desamparastes? O nosso Senhor Jesus, sim, foi desamparado por Deus, porque ele estava recebendo sobre si todos os nossos pecados. E Deus, ele não pode abençoar o pecado, porque ele é justo. O Senhor, então, recebeu sobre si todas as nossas culpas, condenações, maldições, pecados, todo o abandono que o pecador e o pecado recebem, toda desgraça, toda solidão desesperadora, para que eu e você não precisássemos passar por isso. Isso significa que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso significa que Cristo se entregou por nós. Isso significa que Jesus morreu a nossa morte. Ele assumiu sobre si as nossas maldições. Ele recebeu sobre si as nossas culpas, as nossas doenças, as nossas desgraças, as nossas maldições, para que eu e você pudéssemos ser benditos do Senhor. Para que eu e você não fôssemos abandonados, não fôssemos acusados, condenados, amaldiçoados. Por isso eu digo para você, faça como Davi. Busque o Senhor, fortaleça-se no Senhor, teu Deus, nos momentos de aflição e de angústia. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. E que o Espírito Santo nunca te deixe esquecer do maravilhoso Deus que você tem e da maravilhosa salvação que você tem em Cristo Jesus. Um forte abraço.